Olá, povo, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É muito bom estarmos aqui compartilhando, né, da palavra do Senhor, edificando uns aos outros. E é muito bom ter você aqui no meu canal. É muito bom, agradeço a cada um de vocês. Eu sei que a grande maioria esmagadora admira, né, o nosso trabalho. Eu creio que vocês foram chamados por Deus, pela misericórdia do Senhor, assim também como eu fui chamada pelo Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, nos justificou, tirou de nós tudo aquilo que desagrada a Ele e continua tirando, né? Porque nós somos seres humanos falhos, imperfeitos, e nós estamos, irmãos, nesse processo, né, de santificação, de mudança progressiva, né, até chegar, enfim, à nossa glorificação do corpo, que é ali quando vai acontecer, quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de meditar com vocês aqui em Romanos, né? Capítulo 6, eu vou meditar com vocês aqui no capítulo 6 até o versículo 6, tá bom? Eu vou só abaixar aqui um pouquinho o fundo para não ficar muito estridente, tá? Antes de nós começarmos, irmãos, a meditar aqui na palavra do Senhor, eu gostaria de orar, tá? Gostaria de orar porque nós temos que nos conectar com o Senhor, pedir a Ele a iluminação, pedir a Ele o discernimento, pedir a Ele a direção, tá? E pedir para que Ele nos ilumine os nossos pensamentos, pedir para que Ele nos fortaleça, pedir para que Ele fale conosco através dessa palavra. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, diante da presença do Senhor, nos colocamos em oração para mais esse momento da palavra, por mais um momento, meu Pai, que estaremos aqui juntos, meditando, aprendendo. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, mesmo sabendo que não somos merecedores, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ajuda. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor, meu Pai, venha despejar da graça do Senhor sobre a nossa vida, trazendo, Senhor, o temor do Senhor ao nosso coração. Pai, ilumine esses textos. Pai, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor, Pai, venha nos fortalecer em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Você que está com a sua Bíblia, abra em Romanos no capítulo 6, tá bom? E você que não está com a sua Bíblia, você pode ouvir, acompanhar. Depois você pode acompanhar quando você tiver um tempo na sua casa, tá bom? Mas não deixe de meditar na palavra do Senhor. Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos, pois? É uma pergunta de Paulo, né, aos romanos. Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso de número 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, essa passagem apresenta a resposta a uma ideia muito comum, uma ideia comum demais, que podemos pecar à vontade, que a graça cobre tudo. E que Deus é misericordioso e que a graça é maior que o pecado. Não tem gente assim? Que pensa dessa forma, né? Mas só que tem um detalhe. Mas isso é esquecer completamente que há dois resultados decorrentes da nossa união com Cristo. Então essa história que, eu posso pecar, Deus é misericórdia, a graça cobre tudo. Não, mas só que o resultado que essa graça me alcançou, que essa graça te alcançou, é que tem que haver uma mudança. Quando nós somos justificados por Cristo Jesus, o que acontece? Há dois resultados que acontecem na nossa vida. O primeiro, a remoção da nossa culpa pela morte sacrificial de Cristo. Então, quando nós somos justificados, a nossa culpa é removida. Por quê? Porque Cristo morreu em nosso lugar. E a segunda coisa, a eficácia da ressurreição numa vida nova de santidade. Espera só um pouquinho, irmãos. Então, irmãos, duas coisas acontecem, né? Quando nós somos justificados. É a remoção da nossa culpa pela morte sacrificial de Cristo. Segundo, a eficácia dessa ressurreição numa vida de santidade. Então, quando nós somos justificados em Cristo Jesus, automaticamente o Espírito Santo começa a agir em nós e nós passamos a viver agora uma vida de santidade. O que é viver em santidade? É viver em separação, é viver separado do pecado, é ter uma vida afastada daquilo que não agrada o Senhor. Amém? Então, quando Cristo morreu, nós morremos também. Então, o batismo, ele é o selo da nossa participação nessa morte e ressurreição. É um selo que só vale quando é ratificado pela fé, né? Então, o batismo, ele simboliza os atos redentores de Cristo. Ou seja, batismo significa imersão, ou seja, morte, submersão, sepultamento, né, da nossa velha criatura, e imersão, ressurreição, ou seja, todos esses atos precisam ser atualizados na vida moral, ou seja, numa vida separada do pecado, longe daquilo que não presta, e espiritual do cristão. Ou seja, ele passa a ser um crente espiritual, ele passa a ler a palavra de Deus, ele passa a se encher do Espírito Santo, separado do pecado, separado daquilo que não presta, ele passa a eliminar da vida dele tudo aquilo que não convém do Senhor, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então é essa graça verdadeira, é aquela graça que te transforma, é aquela graça que transforma a sua vida moral, é aquela graça que você rejeita o pecado, é aquela graça
que você não quer mais viver na prática do pecado. Ou seja, você não consegue mais ter uma vida moralmente falando suja. Ou seja, se você mentia, você não vai mentir mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você estava envolvido em negócios sujos no seu ambiente de trabalho, na empresa ou com alguém, no estelionato, na pilantragem, na safadeza, passando pessoas para trás, você não vai mais fazer. Porque Paulo diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Tem como uma pessoa que recebeu a graça de Cristo, que foi justificada, que está sendo santificada, continuar nessas práticas? De maneira nenhuma. Então, quando de fato a graça te alcança, você não consegue mais ficar na prostituição. Você não consegue mais fazer sexo com a namorada antes do matrimônio. Você não consegue mais ficar no adultério, traindo a sua esposa. Quando a graça te alcança e você sabe que você está em adultério, no relacionamento ilícito, você deixou a sua esposa para trás e está casado com amante, está casado de novo, você vai continuar nessa vida e alegando que a graça te alcançou e continuar desse jeito? Pessoa que realmente recebe um novo coração, que ela é justificada, que ela está vivendo em novidade de vida, é uma pessoa que nasceu de novo. Se você está vivendo na prática do pecado, não está vivendo em santidade, em separação, ou seja, você não foi, você não teve essa imersão, essa morte, esse sepultamento do pecado, e você não nasceu novamente, de novo, e você continua nisso, ou seja, você não foi salvo verdadeiramente. Amém, irmãos? Ou seja, o velho, aí diz assim, no verso 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, se você foi crucificado com Cristo, o velho homem, o homem que éramos antes, foi crucificado na cruz de Cristo. Ou seja, aquele homem adúltero, aquele homem mentiroso, aquele homem roubador, aquele homem que tinha mágoa, aquele homem que era desobediente a pai e mãe, foi crucificado. Foi crucificado na cruz de Cristo. Ou seja, o corpo do pecado significa a carne, né? A natureza não regenerada da velha solidariedade com Adão. Então, quando nós somos crucificados na cruz de Cristo, automaticamente o nosso velho homem fica para trás. Eu vou ler esse versículo de novo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quando nós somos crucificados com Cristo, nós não mais servimos o pecado. Nós não somos mais dominados pela a nossa velha natureza. A graça verdadeira que nos alcança é a graça que nos muda, é a graça que nos transforma, é a graça que nos regenera, que o nosso velho homem fica para trás, que a nossa velhas obras fica para trás. Então esse argumento mentiroso, falacioso, porque Deus é misericórdia, Deus é isso, tá assim, mas quando você é alcançado pela graça, quando você é salvo verdadeiramente, você não é mais escravo do pecado. O pecado não domina mais a sua natureza. Porque agora você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então você não consegue mais compactuar com o pecado, viver no pecado.
esse negócio que a graça cobre tudo. Não, a graça não cobre tudo. A graça cobre pecadores arrependidos, regenerados, que tenham agora uma nova natureza e que estão longe do pecado. 2 Coríntios, irmãos, no capítulo 5, do 14 ao 15, diz assim. Vamos abrir Bíblia, né? Tem gente que não gosta de ler Bíblia, por isso que fica na ignorância, né? E fica aí vivendo uma vida toda torta, achando que Deus é obrigado a aceitar ela dessa forma. Diz assim, ó, 2 Coríntios, no capítulo 14, verso 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Ele quem? Cristo. Para os que vivem, ou seja, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo morreu por todos, para que nós o quê? Para aqueles que vivem, para aqueles que agora são transformados, regenerados, não vivam mais para si. O que é viver para si? Viver uma vida de acordo com aquilo que você acha, viver uma vida no pecado, viver uma vida servindo os desejos da carne, as suas vontades, o seu eu, o seu velho homem se esbaldando no pecado. Então ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Uma vez que nós somos chamados, justificados, regenerados, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos mais uma vida aliançados, unidos com o pecado, servindo a nossa natureza, servindo os nossos desejos, servindo os nossos caprichos. Por quê? Porque nós não vivemos mais para nós mesmos agora, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem por eles morreu e ressuscitou? O Senhor Jesus. Porque nós fomos crucificados com Ele. Então a gente não vive mais uma vida na prática pecaminosa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, quando o Senhor te transforma, quando o Senhor entra na sua vida e você é justificado pela fé em Cristo Jesus, você anda em santidade. E só anda em santidade quem nasceu de novo. Só anda em santidade quem foi regenerado. Ou seja, livres do pecado pela graça. A graça do Senhor te alcançou. A graça do Senhor te transformou ao ponto de você não mais ter prazer no pecado. Não ter mais prazer naquilo que não presta. Então essa graça que não te muda, que não te transforma, que não faz você rejeitar, abominar, afastar aquilo que não presta da tua vida, ou seja, abandonar o pecado, essa não é a graça de Deus. A graça de Deus é aquela que te transforma. A graça de Deus é aquela que te muda. Amém? Então, em Provérbios 28:13, diz assim a palavra do Senhor. Olha só que interessante. O que é misericórdia de fato. Né? Tem gente que usa da misericórdia de Deus para justificar a sua natureza caída e continuar vivendo da forma como ela quer. Não. A misericórdia de Deus não age dessa forma. A Bíblia diz assim, ó: o que encobre suas transgressões jamais prosperará.
Mas os que as confessa, os que vai diante de Deus e confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia, Jesus. Ou seja, todo aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, as suas faltas, jamais prosperará. Mas aquele que confessa as suas transgressões, que confessa os seus pecados, que vai diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, arrependido, e depois essa pessoa deixa essas práticas, abandona o pecado, abandona aquilo que não presta, o adultério, e reconcilia com a primeira esposa. Se ela não quiser mais, ele fica só porque ele entende que o casamento é um só. Aquele que confessa que roubou um determinado objeto de alguém, pede perdão a Deus, aí o que ele faz? Se ele pega aquele objeto e restitui aquela pessoa a qual ele roubou, ele estava mentindo, ele para de mentir. Ou seja, ele confessa as transgressões e ele deixa as transgressões, ou seja, o pecado, ele alcança a misericórdia. Essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus alcança aquele que confessa, né? E deixa. Alcança a misericórdia do Senhor. Amém? Então, irmãos, que nós venhamos meditar nesses textos, na palavra do Senhor. Eu vou deixar esses textos que eu li na descrição do vídeo para você meditar na sua casa, tá bom? Para você meditar. E que nós venhamos a cada dia nos moldar à vontade do Senhor, nos moldar aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor venha nos transformar a cada dia e que essa graça que nos transforma e nos muda venha cada dia mais fluir na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra, tá bom? Perdoa aí que eu às vezes não sei me expressar da forma que talvez eu gostaria, mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele é simples. Não tem confusão, não tem enrolação. Amém? Então, que a cada dia nós venhamos estar prontos, né? Na batalha, caminhando dia após dia rumo ao céu. Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos orar para finalizar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por este momento, por mais um compartilhar da palavra do Senhor, porque nós estamos aqui aprendendo juntos. Ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor que eles também não é melhor que eu, todos somos iguais diante dos teus olhos. Pai, eu louvo a Ti e agradeço porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Abençoa a vida de cada inscrito, a casa, a família. Salva aqueles que estão perdidos, que estão sem esperança. Pai, que o Senhor venha manifestar o Teu poder na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Nos fortaleça, nos transforme a cada dia, a cada momento. E que a graça do Senhor venha nos fortalecer e nos levar a uma vida de arrependimento diário. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Um beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.